jamais vou me esquecer. Fala pessoal, começando mais um Esporte Aurora aqui na Rede Aurora de Comunicação, mais uma semana aqui com vocês. E já gostaria de agradecer a você que está aí já ligado, acompanhando o programa, e vamos juntos aí até às 19 horas, mais uma semana com o Esporte Aurora. Hoje falando bastante de Fórmula 1, né? Inclusive tivemos o Grande Prêmio de São Paulo, né? Que agora não é mais Grande Prêmio do Brasil, é Grande Prêmio de São Paulo, que tivemos no último domingo. A gente vai falar disso e vai falar, vou dar uma passada aqui também em duas informações do futebol relevantes de hoje, mas a gente vai falar muito mais de Fórmula 1, né? Tá aí na chamada do programa, Fórmula 1, com o Ricardo Lopes, que é multifacetado, é humorista, é apresentador, tem várias... tem uma veia aí cultural, né? Tem várias facetas. E hoje ele vai falar sobre Fórmula 1. Muita gente não sabe, mas o Ricardo sabe muito, né? De automobilismo, viveu um período aí muito bom da Fórmula 1, do Brasil na Fórmula 1, né? Não da Fórmula 1 em si só, mas do Brasil na Fórmula 1. E vai estar batendo esse papo comigo aí hoje. E eu vou começar falando dos nossos patrocinadores, né? Agradecendo ao Sebrae por apoiar o nosso programa, mais uma semana aí. O Sebrae é uma escola de cursos profissionalizantes. Tem o curso de atendente de farmácia, curso de manutenção de celulares e tablets, curso de informática com design gráfico, curso de inglês e curso de assistente administrativo. Então, se você quer se qualificar, né, não basta só trabalhar, mas a gente precisa se qualificar também para agarrar as melhores oportunidades. E o Sebrae está aí para te ajudar nesse processo de qualificação. Inclusive, vai ter um feirão de cursos, né? Um feirão de cursos que o Sebrae vai promover. Eu não vi a data, errei aqui, não esqueci de ver a data, mas eles vão promover, depois eu vou colocar aí no meu Instagram sobre esse feirão de cursos que o Sebrae vai promover. Amanhã também vai ter um workshop pelo Instagram do Sebrae, que é aberto ao público, né? Não é só para os alunos do Sebrae, mas é aberto para todo mundo que tiver interesse. Dá uma olhada lá, @sebrae.campus no Instagram, e você consegue ficar por dentro de todas as ações, né? Todos os projetos do Sebrae, também dos cursos que você pode ter interesse, ou alguém que você conheça, enfim. Nós temos também, apoiando o nosso programa, o escritório de advocacia Rangel de Azevedo, que está junto com a gente, que é um escritório de advocacia e de consultoria jurídica, né? Que é excelente para o programa ter um escritório de advocacia como muito legal, porque se qualquer coisa que der ruim, pelo menos a gente já tem a parte jurídica aí para representar o Esporte Aurora. E, inclusive, se você precisar, né, de algum suporte para processar a Enel, sei lá, processar alguém, Rangel de Azevedo está lá para te ajudar, e também para registro de marca, que é a especialidade do Rangel de Azevedo. Registro de marca e consultoria na parte de empresas, né, de estruturação de empresas. Também, junto com a gente, Hub Soluções Empresariais, que é para conexões, eventos. Também tem as Masterclasses que são realizadas pelo Hub Soluções. Entrando lá no Instagram, Hub Soluções, você consegue ter toda a clareza, né, de todos os serviços que são oferecidos, fazer contato lá com a Luciana, que ela vai poder te orientar, né, e te direcionar da melhor forma possível lá através do serviço do Hub Soluções, para você que tem uma empresa que está começando ou que já
atua há algum tempo e precisa reestruturar de repente, ou fazer um reposicionamento, né, na parte de mídias sociais, ou enfim, fazer um relançamento da sua loja, da sua marca, pode procurar lá o Hub Soluções, que tem várias soluções no ramo empresarial. E também no dia 28 de novembro vai ter um evento do Hub Soluções lá na Pousada Cravo Canela, um talk show com grandes nomes, aí, inclusive o professor Wagner Teixeira já é um dos nomes confirmados. Lembro de cabeça aqui da Isabela Rangel, né, que é do Rangel de Azevedo, que é a nossa patrocinadora também, além da Kisla Melo, e mais 2 nomes também que vão estar lá nesse talk show falando para o ramo empresarial, né, para você que tem interesse de seguir ou expandir a sua empresa, sua marca, enfim, os seus negócios como um todo. E o Capitão Brownies, que é o nosso parceirão aí, que apoia também o Goitacast Aurora, né? Tá aqui, ó, os melhores brownies de Campos. Depois que eu conheci os brownies do Capitão Brownies, eu passei a querer comer brownies sempre, né? Eu nem conhecia direito brownies. E depois que eu provei, agora eu quero comer sempre, né? E agora eu tenho conseguido comer toda semana, pelo menos uma vez por semana, os brownies aí do Capitão Brownies, que é o melhor brownie de Campos, isso eu posso afirmar. O Ricardo também, né? Até porque patrocina o programa dele. Com certeza. Não por isso. Eu acho que eu não conhecia brownie, não. Mas, de fato, realmente é o melhor brownie de Campos. Já experimentei outros e o brownie do Capitão é o melhor que nós temos na cidade. Tem de amêndoas, tem de ninho com Nutella, tem de bacon com cerveja, que não é a minha área, mas a galera diz que é muito bom, a galera que gosta dos dois, né? Eu gosto muito de bacon, de cerveja não, mas é mais uma opção aí para quem gosta, né? Então, Capitão Brownies, pode olhar lá no Instagram também do Capitão Brownies, que você vai encontrar, além da UENF, né? Lá na UENF ele tem também um ponto, né, de venda lá na UENF, e você consegue encontrar os brownies do Capitão Brownies. Beleza? Então, vamos juntos aí até às 19 horas, como eu já falei. Eu só queria dar uma passada rapidinho em 2 assuntos de hoje, né, no futebol, e depois a gente entra no assunto, que é o assunto do nosso programa de Fórmula 1, e deixar, né, o Ricardo falar que ele não está aqui só para me ouvir falar, né, está aqui para participar do programa, é o nosso convidado de hoje. Não é só uma carinha bonita aqui, não. E nem é uma carinha bonita. Nem é também. Nem é uma carinha. Hoje que o Ricardo está aqui, eu tô mais engraçadinho, porque eu tô lá de um humorista, né, a gente acaba ficando mais solto também, porque a gente já se conhece, né, acaba ficando... Tem um tempinho já, né? Um assunto mais fluido. Vou falar sobre o Bruno Henrique, né? A situação do Bruno Henrique, uma notícia aí que ficou o dia todo repercutindo, né? Geralmente a Polícia Federal, ela bate cedinho, né, na casa das pessoas quando tem alguma investigação, e 6 horas da manhã, assim, por volta de 6 horas da manhã, estourou aí essa notícia da investigação, né, do Bruno Henrique com envolvimento com apostas, né, esportiva. O que aconteceu, né? Ele teria tomado um cartão amarelo proposital no jogo Flamengo e Santos no ano passado. Final do Brasileiro do ano passado, ele teria recebido um cartão amarelo proposital, né? Ele teria sido intencional no cartão amarelo ali para beneficiar alguns apostadores, que por acaso a maioria são ligados a ele, né? A família dele, ou moram ali na cidade dele, que é Belo Horizonte, nas cidades próximas. Então, houve um número muito grande de apostas nas apostas que ele receberia o cartão amarelo no jogo, e também muitas contas foram criadas no dia do jogo e um dia antes do jogo e apostaram que ele receberia cartão amarelo. Houve uma alta aí de 98% em uma das casas de apostas de que ele receberia cartão amarelo, e ele recebeu o cartão amarelo. Então, ele está sendo investigado, né? Ainda não é comprovação de envolvimento, então é um período de investigação. O que é investigação? É pegar as provas, né, as possibilidades de provas e analisar. Então pegaram celulares, computadores, para investigar se ele teve contato com essas pessoas, né, ou enfim, algum tipo de contato com pessoas que liguem a essas pessoas que fizeram essas apostas, e ele recebeu o cartão amarelo. Inclusive no lance também recebeu o cartão vermelho, porque ele acabou discutindo com o árbitro e tal. Eu discordo até do cartão, nesse lance do cartão que ele recebeu amarelo, não acho que era um lance para cartão amarelo.
Mas ele recebeu o cartão amarelo e aí discutiu com o juiz e levou o vermelho, né, pelo segundo amarelo. Inclusive, ele tinha 2 cartões amarelos e com 3 cartões amarelos, o jogador já fica automaticamente suspenso para o jogo seguinte. Então, é uma prática meio que comum, né? Quando o jogador, no próximo jogo, não é um jogo tão importante, e o segundo jogo, né, subsequente, é um jogo mais decisivo, um jogo mais importante, um jogo maior, né, um confronto direto, por exemplo, que seria Flamengo e Palmeiras depois, seria meio que natural que ele recebesse, forçasse o cartão amarelo, que é uma prática no futebol. Não a manipulação, mas forçar o terceiro cartão amarelo, que ele ficaria fora do jogo contra o Fortaleza, que era a rodada seguinte, e aí depois ele voltaria contra o Palmeiras, que era um jogo ali de confronto direto pelo título do Campeonato Brasileiro, que não se confirmou, né? Acabou que o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro, e o Bruno Henrique agora está sendo investigado. Ele não é condenado, né? Ele está sendo investigado ainda. E outra coisa, né, que eu gostaria de falar do futebol hoje é do Botafogo e Vasco, né? O jogo entre Botafogo e Vasco, que vai acontecer hoje, 9h30, jogo pelo Campeonato Brasileiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo, primeiro lugar, com 64 pontos, né, no Campeonato Brasileiro, e o Vasco está ali em nono com 43 pontos. Eu acho que o Vasco já está livre do rebaixamento, acho que esse ano está tranquilo pro Vasco, já é o título do Vasco não lutar contra o rebaixamento, e o Botafogo tem tudo para alcançar o título esse ano, né? O título escapou ano passado, o time desmanchou no final do ano passado, né? Nas últimas rodadas. Tem um jogo ainda decisivo com o Palmeiras, o confronto direto na rodada 36, né? Que ainda vão faltar, são 38 rodadas, depois vão ficar faltando 2 rodadas até o final do campeonato, mas o Botafogo está com grandes chances, né, do título do Brasileiro esse ano, porque inclusive o Palmeiras perdeu ontem, então se o Botafogo ganhar hoje vai abrir 6 pontos na liderança, e aí fica mais difícil de outro time encostar, né? O Fortaleza ainda tem chance matemática, o Flamengo também, mas aí é mais chance matemática. Então tá aí, né, esse jogão hoje, clássico, né, Botafogo e Vasco, que vai acontecer no Engenhão, 9h30. Então, depois do programa aqui do Esporte Aurora, depois que você ver, curtir, compartilhar, voltar e assistir o programa de novo, você vai dar uma olhada lá no Botafogo e Vasco, beleza? Bom, como eu disse, né, a gente tá ao vivo no Facebook, Instagram, depois o nosso programa também fica no YouTube da Rede Aurora, fica lá salvo, então você pode acompanhar lá o Esporte Aurora, pode acompanhar o Goitacast, que vai lá amanhã, 9 horas, né? Então você pode acompanhar os programas passados. Se você perdeu ao vivo, não tem problema, depois você vai lá e assiste. Facebook e YouTube fica salvo ao vivo, o Esporte Aurora, no Facebook e no Instagram da Rede Aurora, beleza? Em todos os lugares você encontra lá Rede Aurora Play. No YouTube, se eu não me engano, é Player, né? Mas se botar Play, você vai encontrar lá Rede Aurora Play. De qualquer forma, já vai aparecer para você. Antes de passar a palavra para o Ricardo, juro que eu vou falar rápido agora para não tomar muito tempo do Ricardo, só dando boa noite para o pessoal que já está comentando aí. Crislan Barbosa, né, que é um amigo em comum meu e do Ricardo, inclusive Crislan, dono do Campus Memes, né, da página Campus Memes. Fenômeno, bombado aí, quase 40 mil seguidores no Instagram. Crislan tá rico, e é, né, o único fã do Goitacast, então tem que cuidar muito bem dele. Não pode perder essa audiência, né, qualificada aí do Crislan. Eu até comentei, acho que foi semana passada que eu falei, se você for lá ver a página Campus Meme, você vai se arrepender, mas vai lá e segue lá o Campus Meme pra dar uma moral pro Crislan. Um abraço, Crislan. Pauline Folie, olha só, audiência lá da Alemanha. Estamos tendo a audiência direto da Alemanha aí. O escritório de advocacia pode ajudar nisso, né, galera? Já tá entrando em ação, já deve estar tentando cortar o programa aí. Luciana Folie, que é minha esposa, né? Boa noite. E também CEO do Hub Soluções, né? Então, precisa de ajuda aí com a sua empresa, Hub Soluções, Luciana Folie aí nos comentários. Só dá uma olhadinha no Instagram, por favor. Josiel também, valeu Josiel nos apoiando aí mais uma semana. Elisângela Rodrigues, Sandra Mota tá aí, Pauline Folie, que já tava lá também no Facebook, o Jailson Pereira, que é meu pai, inclusive, né? Boa noite aí, pai, fortalecendo mais uma semana. Kellen Espinosa, minha prima, família fortalecendo. Luziette Folie, não por acaso o sobrenome, é minha mãe, um beijo. Suelen Barreto tá aí com a gente. Campos Expresso, Sidney Rodrigues, Cândido Nice, que é minha sogra, família toda aí fortalecendo. Bem familiar o esporte. É um programa familiar, né, que sustenta o nosso programa aí. Bom, sem mais delongas, vou deixar o Ricardo se apresentar, embora eu já tenha falado bastante sobre ele, né, mas vou deixar a palavra com você. Se apresenta, conta piada,
advogado, faz o que você quiser. Lembrando que Não fala isso, a gente cara. tem um escritório de advocacia aí acompanhando a live. Que bom, né? Eles podem ajudar ou atrapalhar, não sei. Então, boa noite quem tá assistindo aí o GuetaCast, foi ótimo. Desculpa. É o hábito. Quem tá assistindo aí o programa aí do Folie. Eu sou o Ricardo Lopes, como ele disse, né? Tento ser humorista, mas em Campos é difícil. As pessoas assistem mais lá de fora do que daqui mesmo. E essa questão da Fórmula 1, né, é uma questão que vem da minha infância. Eu sou da época boa da Fórmula 1. Eu sou um pouco mais velho que o Ícaro, né? Eu sou de 79. Então eu peguei a Fórmula 1 no melhor momento para o Brasil, pelo menos. O Brasil, dos anos 70, teve o Emerson Fittipaldi, né? Bicampeão. Ele começou abrindo as portas aí. E no comecinho dos anos 80 tivemos o Nelson Piquet, né? O Nelson Piquet, ele foi tricampeão 81, 83 e 87. E uma curiosidade que o Nelson Piquet, ele foi campeão por 3 equipes diferentes, 3 motores diferentes. Isso aí é bem interessante. Não é uma coisa muito comum, né? É inédito. Geralmente o piloto ele tem uma continuidade maior, né? Isso, e é inédito, né? E o Nelson Piquet, ele é muito injustiçado no Brasil. Você pode ver que fala-se muito em Ayrton Senna, até em Rubens Barrichello, Felipe Massa, e você não ouve muito falar do Piquet. Mas você acha que isso pode se atribuir o quê? Também é questão política agora, né? Porque ele está totalmente ligado à direita, né? A polarização, sim. Foi ele quem dirigiu o carro do Bolsonaro. Sim, na posse. Na posse do Bolsonaro. Sim. Você acha que tem alguma coisa a ver com a questão política também? Também, mas isso vem de já antes. Vinha antes, né? Antes. É que o Nelson Piquet, ele sempre foi muito autêntico e um pouco agressivo, né? Teve um grande prêmio que ele brigou com outro piloto, né? Porque o cara era retardatário, deu uma fechada nele, e ele ali disputando o título, e ele brigou mesmo, literalmente. E ele sempre falou muito o que pensava. O Nelson Piquet, ele sempre criticou muito algumas narrações do Galvão Bueno, então ele não tinha esse carisma. Ele partia pro confronto, né? Partia, polêmico pra caramba, né? Mas um piloto maravilhoso, cara, um acertador de carros. Hoje não se vê muito isso. Você não vê um piloto hoje com engenheiro nos boxes, entendeu? E o Piquet também, ele criou o cobertor dos pneus. Aquele que aquece os pneus. Sim. Foi ideia dele. Ele ia pra graxa mesmo, entendeu? Piloto com mecânico sem camisa, mexendo no carro. Participava de todo o processo, né? Não só pilotar, mas de todo o processo. Então, um excelente piloto. E ele não se dava bem com a Ayrton Senna. Eles não eram amigos, entendeu? Assim, uma certa estupidez do Nelson Piquet também. Aí eu tenho que defender um pouco o Ayrton Senna, né? Mas o Nelson foi tricampeão assim como o Ayrton Senna. Óbvio que menos corridas, né? O Senna, ele fez coisas, né, assim, históricas que nenhum outro piloto fez, nem vai fazer. Mas eu acho que é bom a gente dar o crédito também ao Nelson Piquet. Sim. Entendeu? Porque foram 3 títulos, né? Em relação a título, né? Talvez ele não tenha a mesma relevância histórica, né? Ou que não seja tão fomentado. Mas em relação a títulos, ele está equiparado, né? Aos principais pilotos brasileiros, né? E título é uma coisa que ninguém pode tirar, né? Igual a gente fala do conhecimento, né? Isso é uma coisa que ninguém pode tirar dele. Né? Até já tentaram nessa questão de tapetão, já tentaram. Mas não do Piquet. Outra situação que eu vou falar depois. Mas, então, o interessante é que o Piquet, ele coexistiu com a Ayrton Senna. A Ayrton Senna, um novato, né? Então fizeram dobradinhas. Dobradinhas é quando um chega em primeiro, outro chega em segundo. Mesmo em equipes diferentes. Mas aí seria uma dobradinha brasileira. Sim. Não da equipe. De equipe. Então eu peguei essa época boa. O Ayrton Senna entrou na Fórmula 1 em 1984 pela Toleman. E o interessante é que o primeiro teste dele foi na Williams. E ele bateu o recorde da pista.
Então, ele já mostrava que era diferente já no Ele mostrava que era diferente. O Frank Williams pediu assim para encher o tanque do carro pro tanque cheio, né? O carro fica mais pesado. Ele diminui o tempo. Então, eles viram que realmente tinha uma coisa diferente ali. E na Toleman, que era uma equipe extremamente precária, bem inferior às outras, mas o Senna ali já começou, ele já marcou ponto. Teve o famoso Grande Prêmio de Mônaco de 84, a estreia dele, que você falou nessa questão de que não se tira título, né? Mas ele tiraram uma vitória dele, porque o Alain Prost, francês, venceu aquela corrida e mexeram os pauzinhos ali e não deram a vitória ao Ayrton Senna. Ele, um principiante, na chuva, tá? Na chuva. Que era a especialidade dele. Especialidade dele. E o que eu acho interessante é que, se você assistir o vídeo, ele ficou em segundo lugar no primeiro ano. Qualquer outro piloto ficaria feliz. Ele estava extremamente emburrado. Porque foi assim... Depois o Palestre, que era o diretor da Fórmula 1 na época, francês, amigo de Prost, ele declarou que a vitória era do Senna, entendeu? Aí depois já passou, já não tem mais jeito. Já não tem mais jeito. Você não tem como reparar, né, historicamente. Já tentaram fazer isso em outra situação, mas não tem como. E tem que ser no momento, cara. Tem que ser no momento. Totalmente diferente, né? Tem a questão semelhante, né, a isso, do que a Ferrari fazia com o Rubinho, por exemplo. Exatamente. Com o Schumacher, né? Os dois da mesma equipe. E o Rubinho, isso aconteceu mais de uma vez, né? Que até ficou famoso o Hoje Não. Do Kleber Machado, que virou um podcast até chamado Hoje Não, Hoje Sim. Eu tava assistindo essa corrida. Eu tava assistindo também. Foi horrível. E a gente vibrava, né, e tal. E agora vai. E agora o Rubinho, eles vão deixar o Rubinho ganhar. E aí o Rubinho dominando a prova, na liderança e tal. E chega na última curva, né? Na penúltima curva, ele cede pro Schumacher passar, porque foi uma orientação da equipe, né? Que já tinham orientado algumas voltas antes, né? E ele deixou ali pro finalzinho ainda para mostrar meio que uma insatisfação, né? Deixar claro essa insatisfação. Literalmente freou o carro e deixou passar. Então ficou muito claro. Não foi aquela coisa ensaiada, entendeu? Sim. Então ficou muito claro. O Schumacher foi vaiado. Que a Ferrari é uma equipe que tem uma torcida como se fosse um time de futebol. Talvez a equipe tenha a maior torcida, né? O mais consolidada. Acredito que né? sim, Ferrari sim. Os ferraristas, né? São muito intensos. É uma torcida. E pela primeira vez um piloto foi vaiado. E não foi culpa do Schumacher. Foi culpa da equipe. É um entendeu? jogo de equipe, né? Só contextualizando, para quem de repente não saiba, né? O Schumacher estava em primeiro no campeonato e a vitória era importante para consolidar o título, né? De pilotos. Então, ele ficando em primeiro, ele pontuaria mais e o Rubinho já não tinha chance de título mesmo. E a equipe, ela sempre tem um piloto principal. São dois carros na mesma equipe. Sempre tem um piloto que recebe mais investimento, que tem o melhor carro. Então, ele era o piloto principal, o Schumacher, e o Rubinho o segundo piloto. Então, nessa jogada da equipe aí, pensando na equipe, em todo o contexto, porque também tem o Mundial de Montadores, né? O campeonato de montadores, não só de pilotos, a Ferrari deu essa orientação para que o Rubinho cedesse, digamos, ele abrisse mão da vitória para o Schumacher, né, conseguir a maior pontuação, pontuar ali e ficar em primeiro lugar. E aí, Ricardo, trazendo um pouquinho mais para agora, né? Voltando para essa semana, inclusive não foi por acaso, né? A gente combinar o programa para hoje, que no último domingo nós tivemos o Grande Prêmio de São Paulo, né? O Prêmio de Interlagos, né? Que era GP do Brasil, agora GP de São Paulo, tem aí algum contexto, né? Possivelmente político, né? Não sei. Para trocar o nome e tudo. E a gente teve a vitória do Verstappen, né? Que ele largou em 17º. 17º, né? Eu tava assistindo parte da corrida e acabei não conseguindo assistir tudo. Corrida também, para mim, né? Nem quero te ofender, porque você é especialista e é um cara que acompanha muito. Mas para mim, corrida tem dois momentos muito impactantes ali, emocionantes. A largada, que você tem troca de posição e tal, sempre tem uma batidinha, às vezes tem uma embolação de carros, então fica todo mundo com aquela tensão. E a chegada, né? Reta final ali, sim, de repente mas é basicamente isso mesmo, né? Sim. Mas quem gosta fica acompanhando, melhor volta, troca de pneu, estratégia, se o cara vai fazer 1, 2 paradas, 3 paradas, abastecimento. Eu não sou tão ligado a esses detalhes. No caso, né? Abastecimento não tem mais. Agora não só tem mais. Troca de pneus. Você sabe como que eu não sou tão ligado a esses detalhes. E aí a gente teve o GP de São Paulo, né? E também tivemos
tivemos uma homenagem a Ayrton Senna, que ele está completando 30 anos de morte, certo? Sim. E aí depois até o Josiel, se puder colocar pra gente aí também, um videozinho sobre o vídeo da homenagem, né? O Hamilton guiando um carro do Senna. E aí você pode falar sobre o GP e sobre essa homenagem também, né? Sobre o carro, enfim. Eu vou começar falando da homenagem, né? Que Sim. foi muito bonita, né? Eu acho que qualquer brasileiro, mesmo que não tenha conhecido o Ayrton Senna, se emocionaria. Eu não vi Ayrton Senna, ele morreu em 94, eu nasci em 92, né? Então tinha 2 anos, não dá pra lembrar. Mas eu lembro criança, quando eu via o tema da vitória, eu me emocionava. E a gente cresceu forte. Ouvindo, né? Que ele era um ídolo nacional, um herói nacional, e a gente se emociona. Pode ir. E foi muito legal de assistir, né? Para começar, o Hamilton pilotando um carro totalmente diferente de um carro atual, carro manual ainda. Não é fácil controlar um carro daquele, principalmente na chuva. Uhum. Ainda teve esse agravante. Sim, foi muito emocionante. Eu preferia um piloto brasileiro. Acredito que a FIA optou por ele por ser um piloto de ativa, mas de repente poderia ser um pontapé inicial bom até para o Bortoleto, né, que será o piloto da Sauber em 2025. A gente já está um bom tempo sem piloto brasileiro na Fórmula 1 e é uma boa notícia, né? Teremos aí o Bortoleto. E assim é minha opinião, mas foi muito legal. Eu admiro muito o Hamilton, esse amor que ele tem pelo Brasil. Eu só não acredito que ele esteja num top 3 de pilotos. Na história. Não. Mas de título sim, né? Mas, de título ele é o top 1. Mas fala de desempenho, não. Ele passou o Schumacher já? Ele passou... Não, ele tem... tá com 7, né? Ele tem... o Schumacher também, 7. Mas aí ele ganha nas vitórias. É um critério de desempate. Sim, porque Schumacher, né, fez 91 vitórias e ele fez 105 vitórias. É bizarro, né? Então, assim... E hoje, o terceiro é o Verstappen, que tem 62 vitórias. Então, tá muito longe ainda. Sim. Depois do Verstappen, vem Vettel. Depois do Vettel, vem Prost. Depois vem Ayrton Senna com 41. Eu acho que é importante a gente entender o seguinte. Maior e melhor. De repente, você pode achar assim... o maior é o que tem mais títulos, mais vitórias. Mas, de repente, o melhor não necessariamente. Que eu coloco num top 3, eu coloco o Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna e Schumacher. O Fangio foi pentacampeão, teve, eu acho que menos de 30 vitórias. Ayrton Senna, tricampeão com 41 vitórias. E Schumacher, heptacampeão com 91 vitórias. Bem descolado, né? O número de vitórias. Eu colocaria eles no top 3, mas não tem como colocar primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que cada um foi melhor em uma situação. No seu tempo também, né? Porque eles correram em períodos diferentes, né? O Schumacher começou o quê? Em 96, mais ou menos? Não, o Schumacher ele começou em 91. 91? 91. Não, bem antes, né? Então ele chegou a ser... pegar um período ali do Senna ainda. Correu né? muito com o Senna. Não sabia, eu achei que ele tinha começado depois. Ele começou na Benetton? Rapaz, a história do Schumacher é interessante. Basicamente sim, mas o que acontece com o Schumacher? O Schumacher, ele era um piloto de Fórmula 2, eu acredito, que é uma categoria intermediária, mediano. Corria ali, a mãe dele, para você ter uma ideia, ela trabalhava na cantina do autódromo, entendeu? E existia uma equipe que chamava Jordan, e um dos pilotos se envolveu numa briga, foi preso. Então, ficou só com o piloto. O empresário do Schumacher conseguiu, acho que com $300 mil na época, para o Schumacher correr uma corrida. E o Schumacher se qualificou como o 7º colocado para a Jordan. Tipo, a primeira vez que pilotou um carro de Fórmula 1. E ele chegou a andar em quarto. Só que eu acho que na terceira ou quarta volta ele estourou o motor da Jordan. Caramba, até porque ele estava andando muito, né? Muito. Às vezes o carro nem aguentava a capacidade. Na semana seguinte, a Benetton falou, meu amigo... Chega pra perto. E a Benetton nessa época era Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno, 2 brasileiros. Tiraram o Pupo Moreno e colocaram o Schumacher junto com o Piquet na Benetton, em 1991. O Piquet já consagrado, já consagrado, já bicampeão. O piloto da equipe. Tricampeão. E foi em 91 também a última vitória do Nelson Piquet. Foi numa corrida que o Nigel Mansell, ele vinha... Eu acho que é quase 1 minuto na frente. Isso na Fórmula 1, gente, é muita coisa, 1 minuto. Ele bem na frente, ele começou a dar tchauzinho já pra câmera, o carro foi e faltou gasolina. Caramba. Aí ele ficou assim, ele começou a socar o carro e veio Piquet lá atrás. Ganhou, foi a última vitória dele.
Nelson Piquet, em 1991. E aí, isso que você falou me remeteu ao título perdido de Felipe Massa em 2008. Exatamente. Foi algo meio que parecido, né? Porque tinha ali uma pessoa que estava... Um piloto, né? Que estava ainda segurando uma posição e o carro não aguentou, né? Tinha o Glock, talvez? O Glock, tinha no Glock. Ele é alemão? Acho que é o piloto alemão, né? Sim. Não consigo. Essa corrida... Cara, a gente ia ter um piloto brasileiro campeão no Brasil. No Brasil, cara, né? O Felipe Massa ganhou. Ele fez tudo certo, o Felipe Massa. A parte dele, ele fez uma corrida espetacular, né? Assim, foi um balde de água fria. Eu tava assistindo, minha irmã Pauline tava lá em casa também. Estava assistindo essa corrida juntos. Eu falava esse jogo. Essa corrida juntos. E assim, aquela expectativa, né? Caramba, vai vir um título, né? Enfim, né? Rubinho esteve ali perto, pegou 2 ou 3 vice-campeonatos, né? Agora, Felipe Massa vai conseguir pela Ferrari, né? Que era a grande montadora da época, né? A grande equipe. E... faltando, sei lá, uma volta? Não, foi faltando curvas. Faltando curvas, acho que né? 3 ou 4 curvas, sim, na última volta. O carro do Glock não aguentou. E aí foi até o Hamilton, né? Que foi Hamilton, foi o primeiro título dele. Da McLaren. Que aí depois abriu portas aí, sim. Né? Pra história, né? Que ele... depois aí entrou pra história. E o resto é história, né? Como o pessoal fala. Mas foi muito frustrante, assim, esse dia. Então, já que você tocou nesse assunto de 2008, lá no começo do programa, você falou na questão, o cara tem 3 títulos e ninguém pode tirar isso dele. Uhum. Então, o Massa, ele estava querendo contestar esse título, porque em 2008 o filho de Nelson Piquet, o Nelson Piquet, ele se envolveu no acidente no Grande Prêmio de Singapura, que ele bateu no muro. Foi aquele que foi proposital? Exatamente, exatamente, ele foi banido. Então o que o Felipe Massa queria? Anular essa corrida. Sim. Se essa corrida fosse anulada pela questão de número de pontos, o Felipe Massa seria campeão, porque foi com a diferença de 1 ponto que ele foi campeão. Olha, esse ano de 2008 foi assim, bizarro, né? Esse finalzinho. Ou se o Hamilton tivesse uma posição atrás, né? Sim. Enfim, não foi por um ponto. Foi bizarro. Foi triste. Então, e aí, assim, tinha aquele misto da vitória. Isso, e ele tava. Ele entrou na justiça. Agora, como que seria? Tá, se ele conseguisse. Mas, cara, 16 anos depois. É o que você falou antes, né? Da vitória de Ayrton Senna, né? Da não vitória, né? Em Mônaco. Você perde o time ali, perde a graça. Sim, ele vai figurar depois entre os pilotos campeões e tal, tem os benefícios, digamos, que ele vai poder obter depois, né? Mas aquele momento, né? Aquela emoção, euforia, enfim, comemoração, agora, se ele sair aí, é só um papel, né? Saiu, chegou um e-mail aqui que você é campeão. Já não tem mais aquela mesma sensação, né? E aí, pegando um gancho nisso que a gente estava falando também, sobre não ter representatividade de brasileiro, né? Não ter piloto brasileiro há algum tempo já. O último de expressão foi o Felipe Massa, né? Depois teve o Felipe Nasser, né? Com o nome até parecido, mas não teve tanta relevância. O Bruno Senna também, o sobrinho do Ayrton Senna, chegou a pilotar também, né? Na Fórmula 1, mas também não foi tão bem. E eu acho, assim, que houve, né? Que aconteceu depois de alguns anos, um certo desinteresse, né? Do Brasil, do brasileiro, né? Como um todo, no geral, pela Fórmula 1. Eu acho que está muito ligado a isso, né? Brasileiro é muito ligado a ter um brasileiro, né? Ter representatividade de um brasileiro. Há pouco tempo, acho que a gente até estava conversando esse off semana passada, não lembro se foi com você. O UFC teve um boom, né, do UFC, porque tinha um monte de brasileiro campeão. Verdade, tinha Anderson Silva, José Aldo. Em várias categorias tinha brasileiro com cinturão. Aí eu lembro de gente juntando em bar para ver luta de madrugada, não sei o quê, que era o que acontecia com as corridas antigamente, né? Só que domingo de manhã, geralmente. E Senna, os 3 títulos foram lá em São Paulo, lá no Japão. Os 3? Em Suzuka. Os 3 títulos foram em Suzuka. E aqui era madrugada, talvez. Sempre de madrugada. De madrugada. Sempre de madrugada. À tarde, geralmente a corrida é à tarde, né? Foi 88, 90 e 91. E aí eu percebo, né, assim, olhando de fora, né, que há um desinteresse do brasileiro pela Fórmula 1 por não ter um brasileiro, né? Diferente do futebol, por exemplo, que às vezes a gente assiste Champions League, por exemplo, né? Que é um campeonato europeu, vê um jogo da Premier League, que é em inglês, porque
pelo futebol, né? Mas na Fórmula 1 não tem isso, né? Geralmente as pessoas, né? Pelo menos o público geral, né? Digamos assim, de maneira macro, se conectam à Fórmula 1 por ter um brasileiro, né? E você acha que a gente consegue recuperar isso, de repente? Esse interesse, né, do brasileiro pela Fórmula 1? Ícaro, vai ser muito difícil. Por quê? A gente vai ter um piloto na Fórmula 1, mas até ele conseguir ter uma vitória e ele conseguir um título, são muitos anos. Acredito, né? Porque... é uma projeção, né, Marcos? É uma projeção. Porque a Fórmula 1, hoje, é como eu falei, hoje é 70% carro, 30% piloto. Embora, na corrida de São Paulo, ficou muito claro de que o Verstappen é o melhor piloto do grid. O Norris é bom? Claro que sim. Mas é muito carro. Agora, quando chega na hora do braço fazer a diferença, o cara, largar em 17º e ganhar a corrida, aí você vê... E foi engraçado, né? Assim, interessante, né? Que seria a palavra. Ele fez uma corrida de Senna e Interlagos, né? Porque exatamente, muita chuva, o asfalto novo, a gente estava conversando em off aqui, né? O carro o tempo todo pode aquaplanar, o carro de Fórmula 1 é baixinho, né? Então, a lâmina d'água que dá uma espanada a ali, frenagem, o carro tudo fica difícil. Perde totalmente. O piloto perde a direção, ele fica à deriva, né? Então ele teve uma corrida meio que de Senna, né? Eu acho que, na verdade, ele fez uma homenagem maior que o Hamilton ao Senna. Do que guiando o carro. Guiando, né, o carro. Na corrida em si, né? Foi uma corrida padrão Senna. Inclusive, eu lembrei que a gente não viu o vídeo. Se puder colocar aí. Pode colocar, José, por favor. É um vídeo curtinho, pessoal. Não desconecta aí, não. Que eu jamais vou me esquecer, já que há pouco a gente colocou o Emerson Fittipaldi aqui, eu jamais vou me esquecer também do encontro que a gente proporcionou depois do Emerson ter conquistado 1992 aqui. Lewis Hamilton, tenho certeza que para ele está sendo uma emoção muito, mas muito, o ronco do motor V10. É um ronco que vai tomando todos aqui de... Olha só, tem uma balançada, o Hamilton ali não faz isso, o Hamilton. Ele vai pegar a bandeira, vai repetir o gesto do Ayrton Senna, olha só. Ele pega a bandeira, meu Deus, eu tô arrepiado. Lewis Hamilton, o patrão, o capricho com a bandeira verde e amarela. Ele só pegou 2 bandeiras na vida, a bandeira britânica e a bandeira brasileira. No X, todas as redes sociais mostrando exatamente a força dessa homenagem que o automobilismo mundial a homenagem aí, então, que o Hamilton guiando o carro ele foi feito, né? Esse carro aí é de algum campeonato que ele ganhou? Qual que é a história do carro, desse carro aí? Esse carro foi do título de 90. Dos 90? 1990. Esse foi o terceiro? Foi o segundo. O segundo título dele, né? É totalmente diferente, né? Imagino, né? O piloto tá acostumado... Você pegar um carro automático hoje, um carro top de linha hoje, né? Falando de carro de passeio mesmo, você pegar um carro top, tem que andar, sei lá, numa Brasília, né? Claro que eles devem ter... feito algum ajuste no carro ali para ficar melhor para guiar, né, em questão de estabilidade e tudo. E ainda teve o agravante da chuva, né? Cara, mas não tem como mudar muito não, que para começar é um carro manual, né? A estrutura dele. Ele tem que tirar a mão do volante para passar a marcha. Óbvio que é um câmbio sequencial, né? Não é um câmbio em H. Mas o interessante desse carro é que em 1988 o Ayrton Senna ele saiu na Lotus que ele começou a ganhar corridas. A primeira vitória dele foi no GP de Portugal em 1985 na chuva, com uma Lotus preta, na minha opinião, um dos carros mais lindos da Fórmula 1. Entendeu? E em 1986, na Copa de 86, o Brasil foi eliminado pela França. E o motor Renault que ele corria, né? Os mecânicos franceses estavam sacaneando o Ayrton Senna e ninguém tinha feito essa coisa de correr com bandeira. E ele, como venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos, ele viu alguém com a bandeira, pediu a bandeira e saiu correndo com a bandeira. E dizem que quando ele chegou nos boxes não tinha nem mais um mecânico. Todo mundo saiu, que sabia que ele ia zoar todo mundo e tal. E interessante, né? E quando foi em 88, ele foi contratado pela McLaren
usava o motor Honda. E quem era o parceiro dele? Alain Prost. Que foi o principal rival dele por um bom período, né? Exatamente. Foi uma rivalidade muito legal ali. E, tipo assim, ele entra em 88, um menino de 28 anos, né? Hoje, né, o pessoal tentando mais jovem, né? Mas na época, o pessoal chamava... Um pouquinho mais tarde, né? Isso. O próprio Senna, ele entrou com 24 anos na Fórmula 1. O Verstappen, com 27, já é tricampeão. O Verstappen entrou com 17 anos na Fórmula 1. Caramba. Foi até uma... Engraçado, né? Porque... Mas foi o único também. Porque eu ia falar que não sei pra Fórmula 1, né? E em outros países, mas no Brasil você não pode nem dirigir, né? Com 17 anos. Mas aí tem a questão da superlicença. Uhum. Mas eu acredito que não foi feito com outro piloto. E o Verstappen, no começo, ele batia um pouco. Ele sempre correu pela Red Bull, né, cara? Mas o Senna, quer dizer, ele entrava já... ali por 24 anos na Fórmula 1. Em 88, ele foi correr com o Prost. E ele foi campeão em cima do Prost. Entendeu? E a última corrida foi muito legal porque ele teve um problema na largada. O carro deu uma morrida, ele caiu para 15º. E ele, cara, foi engolindo todo mundo. Fez uma corrida de recuperação. Exato. E choveu. Era diferente, né? Era diferente. A conexão dele com a chuva era um negócio diferente. Era muito eu acho que interessante. Não tinha que era ninguém único, como ele. É único, né? Em relação a pilotos, até outros pilotos, né? Parece que ele corria melhor na chuva, né? Melhor. Se sentia mais à vontade, o que era um dificultador, né? Para outros pilotos. Eu tava até vendo um corte hoje do Rubinho, já citei umas 3 vezes, porque eu tava... estudando, né? Vendo algumas coisas assim, de Fórmula 1 que eu não acompanho tanto, né? Como eu já havia falado. Ele falando sobre a dificuldade, o que é mais difícil, né? De correr na chuva. E aí ele falou que é a questão da aquaplanagem, que a qualquer momento você perde o carro, o controle do carro, você fica à deriva. E que ele, às vezes, ele não olha reto, ele fica meio com o rosto meio de lado para ele conseguir pegar a base ali da zebra, né? A lateral da pista, que ele vai se guiando pela lateral da pista. Até a gente, quando tá dirigindo, né? Está numa estrada assim, com chuva forte ou com a visibilidade ruim, farol e tal, a gente pega ali a faixa, né? Para ir se guiando, senão você perde a direção às vezes. Então, eu imagino como que deve ser difícil, né? Com a viseira encharcada e o spray vindo, né? Do carro da frente, que joga aquele spray de água no seu rosto o tempo todo, né? E ele conseguir se destacar. E Mônaco também, né? É um lugar que é difícil de guiar, que todo muito piloto difícil. Tem dificuldade, né? Que é um circuito de rua, é como se a Fórmula 1 fosse correr, sei lá, aqui na Arthur Bernardes, até pior lá, né? Por causa das curvas e tal. E ele sempre se destacou também, né? Era um cara diferente em Mônaco também, né? O Senna. Ele tem um recorde de Mônaco, né? De 6 vitórias e 5 consecutivas. É o Mr. Mônaco. É bizarro, né? No bom sentido, né? Chega a ser assustador os números dele, né? Por isso que é um grande destaque, né? Acho que o maior destaque, né? Que você estava falando, né? Tem a diferença de maior em número de vitórias ou em números gerais, né? Em estatísticas e maior de feitos, né? Porque também ele teve a carreira abreviada, né? Muito abreviada. Você não tem certeza, né? Se de repente ele não teria números muito maiores, né? A tendência, né? Por projeção é que ele teria muito mais títulos e vitórias, né? E pole positions, enfim. Com certeza. Até porque alguns recordes dele demoraram a ser quebrados. Demoraram. As poles, 65 poles. Foi o próprio Schumacher que quebrou, fez 68. O Hamilton já fez mais de 100, mas aquela coisa. Vamos lá. O Senna, ele correu numa época, primeiro, eram menos corridas na temporada, eram menos pontos. Então, para você alcançar um feito desse, você tinha que ser muito mais... uma eficiência muito maior, né? Você tinha menos corridas. Eram 15 ou 16 corridas, hoje são 24. Então, é uma diferença muito grande para você ter vitórias. E o Senna, tipo assim, ele teve 41 vitórias, mas teve uma que foi tirada, essa de Mônaco, de 84. O título de 91, ele estava na frente, né? Ele tinha uma boa vantagem, o Mansell saiu da pista. Então ele podia chegar, tipo, em 6º lugar, que ele seria campeão no Japão. Ainda teria a da Austrália. E ele deixou o Berg passar, porque o Berg não tinha nenhuma vitória, ele tirou o pé e deixou o Berg passar. Quer dizer, 2 vitórias já que tiraram dele. Sim. E o campeonato de 89, que foi uma sacanagem que fizeram com ele. Que Prost bateu nele.
Ele conseguiu consertar o carro, voltou, venceu a corrida, mas aí tiraram que... Diz que ele fez uma manobra indevida e ele se estressou. Em 89, ele foi banido. Em 90, quase que ele não correu. Não sabia, não. Quase. Aí, em 90, o Prost saiu da McLaren. Foi pra Ferrari. Aí, você fala assim, como que ele foi campeão em 1990? Ele literalmente jogou o carro dele em cima do carro de Prost. Depois você acompanha, ele jogou o carro assim e fez a mesma coisa que o Prost fez. Aí é interessante, né, que ele sai do carro e tal, o cara vem entrevistar ele, Senna, você é bicampeão, como que você se sente? Aí ele fala assim, sabe que não é tão ruim? Bem irônico, entendeu? Ele tava com sangue nos olhos. Então, eles ali, cara, acabou a amizade. Sim. Ele volta a falar com o Prost no final de 93. Que o Senna, cara, ele tipo assim, ele saiu da McLaren com uma vitória, cara. O Grande Prêmio da Austrália, e foi a última corrida de Prost, quer dizer, ele não deixou o Prost ganhar a última corrida na Fórmula 1, mas quando ele foi pro pódio, ele puxou o Prost, aí voltou, abraçou, porque o Prost foi campeão em 93, a questão de pontos. Aí eles ficaram amigos de novo, tanto que o Prost foi um dos caras que carregaram o caixão dele. E assim, é uma questão de competitividade, né? Tem a diferença de ter a competição, né? De ser rival de esporte e de ser inimigo pra vida, né? São coisas diferentes. No futebol, às vezes as pessoas têm mais dificuldade de entender isso, né? Você vê um cara que torce para outro time como um inimigo mesmo que você tem que, se puder, matar, né? É bizarro. E aí eu ia falar também que ele era um cara muito combativo na questão da segurança, assim, ele lutava muito pela segurança e, se eu não falar bobagem, você me corrige. Ele não queria que tivesse a corrida que ele faleceu, porque teve também um acidente no dia anterior no treino, né? E aí ele não queria que tivesse a corrida, ele lutava muito pela questão da melhoria da segurança dos veículos e, infelizmente, não deu tempo, né? De fazer, né, essa melhoria, enfim, de salvar a vida dele. O Ayrton Senna, ele foi assassinado, cara. Por quê? Em 1993, a Williams era o carro. Tanto que o Prost foi campeão, mesmo não vencendo a última corrida, mas por questão de pontos foi campeão. E o Senna herdaria o carro dele. Só que, o que eles pensaram? Senna na Williams, ele corre o risco de ganhar todas as corridas. Então eles tiraram tudo de melhoria do carro. Controle de tração, de suspensão. Então ficou um carro muito potente, mas muito difícil de guiar. Muito vulnerável, né? Muito vulnerável. Entendeu? Um carro sem segurança nenhuma. Você coloca 1000 cavalos no motor e tira todo o esquema de proteção que o carro tinha. Colocar um motor de uma Hornet numa cinquentinha, né? Mais ou menos sem isso. Estabilidade nenhuma, sem... E o carro do Senna, ele tinha um problema que o volante ficava muito perto da carenagem, estava machucando a mão dele. Então o que ele pediu? Para trazer o volante mais para trás. Eles serraram a barra de direção, colocaram outro pedaço de ferro e soldaram. Cara, um carro que anda 320 por hora. Tem que ser um serviço perfeito. Você não pode fazer gambiarra, né? Não tem como fazer uma gambiarra, né? Tudo indica que realmente a barra de direção quebrou. Ele tentou frear, mas ele estava 300 por hora, ele bateu a 200. Foi proposital? Não é isso que você está dizendo. Não, né? de forma alguma. É um crime culposo, não doloso, entendeu? Foi algo assim, irresponsável da Foi uma irresponsabilidade, muito né? grande, muito grande. Semelhante ao voo da Chapecoense, por exemplo, né? Que o piloto queria economizar combustível. Até porque ele morreu também. Né? Ele não queria, mas ele queria economizar. Ele era o dono da companhia aérea, né? Do avião e piloto. E, enfim, para economizar, olha só, coisa bizarra, né? Para economizar combustível, ele insistiu no voo, né? E aí, enfim, o restante a gente já sabe o que aconteceu, né? Só dar uma... além das mortes, teve o acidente do Rubinho Barrichello, que quase morreu também. A Jordan dele voou, ficou de cabeça para baixo, caiu. Ele quebrou o braço. Nesse mesmo final de semana? Nesse mesmo final de semana. Então, no treino teve uma morte também, não foi? Foi o Ratzenberg, o austríaco. E o Senna... Todos dizem que ele estava com uma bandeira da Áustria dentro do carro. Ele queria vencer aquela corrida e homenagear o cara. Levantar a bandeira e homenagear, né? E um detalhe, o Senna na Williams, ele não terminou nenhuma corrida. Entendeu? O GP do Brasil ele não terminou. O GP do Pacífico ele não terminou. Bateram nele no Pacífico. E no Brasil, ele rodou com o carro.
e em Imola foi o que aconteceu. Mas todas elas ele fez a pole. Da temporada, né? Esses dias eu tava foi na terceira corrida. Eu tava ouvindo o Rica Perrone, não sei se você conhece, que é jornalista, que fala muito de Fórmula 1 também. Fala mais de futebol, mas fala de Fórmula 1 também. Ele tava falando que assim, era o ídolo dele, não sei o que, o super-herói, aquela coisa. E aí ele acordou, ligou a TV, aí o Galvão já tava com a fala, já tava tendo a corrida, né? E o Galvão com a fala assim, mais baixa, né? Aquela coisa. Eu falei, deve ter quebrado o carro de novo, porque tava quebrando toda hora, tava dando problema. E aí depois, quando ele foi saber e tal, aí sim, desabou, né? Quando ele soube o que aconteceu, né? Imagino a sensação de quem tava acompanhando a corrida, e é aquela coisa que a pessoa se lembra do que tava fazendo sim. Na hora, né? Todo mundo... Onde eu estava, fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Quem tava assistindo junto e tal. Imagino que tenha sido algo irreparável, né? A sensação, o sentimento, enfim, você não recupera, né? Eu, como falei, né, eu tinha 2 anos, obviamente eu não consigo me lembrar, mas acompanhando, né, e vendo, principalmente porque eu peguei um período ainda bom, né, da Fórmula 1 com muitos brasileiros. Tinha o Rubinho, tinha o Henrique Bernold, lembra? No início dos anos 2000. Aí o Rubinho depois também teve um período bom. Foi uma temporada, né, na Brown GP. Foi, inclusive foi a última vitória de um brasileiro na Fórmula 1, foi em 2009. Estamos há 15 anos. Porque foi depois do Massa ainda, foi né? Depois do Massa. A última vitória de um brasileiro na Fórmula 1 foi o Rubinho Barrichello na Brown GP. Que foi nessa temporada que... 2009. Não, foi em 2009. Que soltou a mola que bateu no Massa, que afundou o capacete dele. Que soltou do carro do Rubinho, por acaso. Olha só que doideira, né? A gente já tem pouco brasileiro, né? Piloto, ainda um acidente entre os 2 pilotos brasileiros, né? Só dá uma olhada nos comentários aí. Pauline colocou assim, ó, lembro do nosso tio Leandro, né? Pauline, minha irmã, como eu falei, dando a notícia na casa de vovó. Eu já ouvi essa história, assim, que o pessoal não acreditou. Que ele chegou falando, Ayrton Senna morreu. O pessoal, para de falar um negócio desse, nada a ver, não sei o quê, para de caô e tal. E aí quando foram ver, era isso mesmo, né? E aí foi aquele choque, aquela comoção. Kel Freitas aí, dando boa noite. Quem é Kel Freitas? A minha esposa. A esposa patroa do Ricardo mesmo, aí. Sei como funciona isso. A Pauline também comentou ali que aquela brincadeira que eu fiz no começo do programa, ela disse que se fosse na Alemanha eu poderia sair preso do estúdio. Pois é. Ela tá acompanhando lá na Alemanha. Tomara que ninguém tenha visto. Tomara que ela esteja em casa. Essa hora... ouvindo aqui. Ela são 7 horas aqui. Ela tá em casa... Esse horário já tá em casa, tá mais tranquilo, já deve ser quase meia-noite lá. Botou ali também, lembra dessa história do Rubinho do Schumacher, né? Da troca de posições. Crislão falou ali do Vasco, do nada. Tudo a ver. Vasco, mas foi lá no início, uma equipe, né? De Fórmula 1 Vasco. Quebraria direto o carro, né? Nem posso fazer piada com o time aqui, eu não sou torcedor, né? Aqui eu sou apresentador. Vamos dar uma olhada no Instagram. Paulo Vitor Cândido aí, boa noite. Paulo Vitor, o esposo, o primo da Luciana, né? Minha esposa, um abraço, Paulo Vitor. Max, Rafael de Souza, galera participando aí, mandando mensagem e entrando, né, aí no Instagram, né? E aí a gente já vai caminhando para a reta final, né, da nossa live. A gente tá aí com 5 minutos ali, na verdade a gente já tá com o horário estourado, né? E aí, cara, eu queria agradecer demais ao Ricardo por essa participação, né? Eu tinha mais assuntos, né? E tem mais assuntos aqui para falar, mas infelizmente a gente não tem tempo. Em 1 hora não dá. De repente a gente já pode até deixar marcado um segundo encontro desse pra gente falar mais sobre história, enfim, sobre... Eu queria falar mais sobre o Rubinho também, né? Porque eu acho que ele é um cara muito subestimado, né? Acabou virando meme até muito por causa do Cacete Planeta, né? Na época pegava muito no pé. A questão, eu costumo dizer que o brasileiro ficou mal acostumado, porque tivemos Fittipaldi, Piquet, Senna. Então, assim, o Rubinho... Acostumou mal, né? O Rubinho era bom, mas não era igual aos caras, entendeu? E também ele, digamos assim, deu azar, né? De competir com o Schumacher, né? No período que o Schumacher tava voando. O top 3, né, meu amigo? Então, da história. Então, é aquele negócio. É difícil, né? Igual o futebol, né? Muita gente fala, porque Neymar e tal.
Só que também tem a questão de período, né? Que a gente se acostumou e o nível que a gente se acostumou, né? Do futebol brasileiro. E também o Neymar joga com mais de 10, né, cara? Então não pode só jogar a culpa no cara, né? Sim. São vários jogadores. É um esporte coletivo. E né? na Copa de 2002, por exemplo, né? O último título do Brasil. Eu consigo escalar o time todo, olha só. Era Marcos, Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Edmilson, Roberto Carlos. Kleberson, que entrou depois, né? Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Olha só, então você tinha um monte de gente para dividir ali, né, o protagonismo, enfim, a cobrança, o peso e para jogar também, né, porque você pode ser muito bom, mas se seu time não acompanhar, você não consegue. Não tem como fazer isso sozinho. Performar sozinho, né? E na Fórmula 1 também não é diferente, né? Você pode ser um excelente piloto, mas você depende do carro, né, da equipe, do investimento, uma série de coisas, inclusive caríssimo, né? Talvez o esporte mais caro do mundo. Eu sempre sonhei em ser piloto de Fórmula 1, que eu nunca gostei de futebol, mas inviável, cara, impossível, é um esporte muito caro, ô Ícaro. Isso aí até no kart, né? Porque você vai de categoria em categoria, até chegar a Fórmula 1, geralmente começa no kart, caro. né? Mas a gente não consegue nem correr no kart com frequência, né? Por causa do valor. Tipo assim, o cara começa com 5 anos de idade no kart, 5, 6 anos, cara. Isso aí é pra quem tem um nível... financeiro alto, né? Que aí você consegue já crescer nesse ambiente. A injustiça com o Schumacher, né? Que o Schumacher, ele, com toda dificuldade, ele conseguiu ser um grande campeão. Que você falou que a mãe dele trabalhava lá, né? Ele não era um cara rico. E o cara... Ele, tipo assim, ele era competitivo, assim como o Ayrton Senna era, como o Nelson Piquet era. Se tivesse que jogar o carro em cima, ele jogava. Agora... um ótimo piloto. E eu vou te dizer, ia ser a maior rivalidade da Fórmula 1. Não tivemos a oportunidade do Senna pegar uma Williams boa com a Benetton boa do Schumacher. E aí seria também talvez uma passagem de bastão, né? Uma continuidade. Porque depois Senna ia parar por idade, né? Óbvio, se aposentaria. Eu acho que Senna ia correr mais 6 temporadas. Eu acho que ele ia até os 40. Até 2000, assim. Eu teria visto ele correndo. Uma pena. Eu acho que ele não seria campeão em 94, mas ele seria campeão em 95 pela Williams, aí ele seria tetra. Em 96 pelo Williams, ele seria penta. E depois eu acho que ele voltaria à McLaren, aquela boa McLaren de Mika Hakkinen, de Coulthard. Eu acho que Senna teria 7, 8 títulos. Eu ia falar do David Coulthard, né? Lembro muito da McLaren, aquela preta, né? Meio prata, cinza, carro do lado lindo, né? Eu ia falar também dos carros. Pintura, nem deu tempo de falar, eu ia falar dos carros. Foi a pintura depois da Marlboro, né? Do Ayrton Senna. Sim. Que as cores é de acordo com o patrocinador, né? Os patrocinadores. Tem tava um tempo sem ver, né? Eu fui ver agora um todo laranjinha, que é o do... É a McLaren. A McLaren. Tá laranjinha. Tem o Chrome, né? O Google Chrome, né? E aí fica acompanhando ali. Mas eu ia falar da Jaguar. Acho que um dos carros que eu mais gostei. A Jaguar hoje, era parecida. A Jaguar verdinha, né? A Jaguar era parecida com a atual Aston Martin. Bom... A gente tá sem tempo já aqui estourado, então mais uma vez agradecer ao Ricardo, né, por disponibilizar o tempo dele de estar aqui trocando essa ideia. Depois a gente vai ter mais oportunidade, que o papo flui com tranquilidade sobre esse assunto. Não parece, mas é muito extenso. E o Ricardo tem muito conhecimento, né, como vocês puderam ver. E amanhã, né, pode convidar a galera pro Goitacast e acompanhar. Amanhã, Goitacast aqui na Rede Aurora, a partir das 21 horas, com a veterinária Francimara. Nós vamos falar aí de acupuntura em animais, tá? Caramba. É muito interessante. Cara, essa veterinária, ela fez um labrador de 50 quilos voltar a andar com a acupuntura. O cachorro não andava, voltou a andar. É muito interessante, cara. Então, não perca aí, não. Amanhã, 21 horas, e se não puder acompanhar amanhã ao vivo, né? Depois fica no YouTube, no Facebook, inclusive também no YouTube do Goitacast, né? Do Goitacast tem o YouTube também. Eu agradeço mais uma vez ao Sebrae, Rangel de Azevedo, Hub Soluções, Capitão Brownies. Aqui, ó, Capitão, o Brownie pro nosso convidado. Um Brownie aí de bobeira. E é isso. Obrigado por vocês ficarem conosco aí até o final. Um abraço pra todos vocês e até semana que vem. Tá transparente o Brownie. Até semana que vem, tamo junto aí, de volta com o Esporte Aurora. Até mais.